Olá pessoal, salve Maria. Hoje estamos aqui para eu e o Ramon estamos aqui para tratar de um assunto aqui com vocês, para esclarecer algumas coisas, principalmente relacionadas à historiografia, né? A gente vai falar um pouco sobre o livro do Michael Davis, o Concílio de João 23. E vou deixar o Ramon se apresentar aí. Gabriel, galera que está escutando aí, a gente está aqui para conversar sobre esse livro, é um dos 3 livros da trilogia, né? Mas esse é o que fala especificamente do Concílio Vaticano II, né? Os outros dois falam basicamente sobre a missa. Certo. Bom, Ramon, se você quiser começar a expor já, pode começar, né? Que o Ramon que vai dar mais aí a palavra, né? Vai ter mais a palavra aí. E pode se sentir à vontade, viu, Ramon? Sem estresse. No começo do livro ele fala sobre a motivação de João 23 para para começar o Concílio Vaticano II, né? E a grande inspiração dele foi durante uma conversa com o cardeal, e pelo que diz no livro, era o secretário de Estado dele, onde ele perguntou o que poderia ser feito para dar ao mundo um exemplo de paz e concórdia entre os homens. Naquele contexto do século XX, né, o mundo tinha acabado de passar pelas 2 guerras, e o mundo pós Segunda Guerra Mundial é um mundo que procura paz, né, num sentido nem um pouco cristão, nem um pouco católico. É uma paz do mundo, né? Isso, inclusive, está no Evangelho, né? Jesus fala algo desse tipo, a paz, a minha paz não é como a paz do mundo. E, e aí, o João 23 pergunta isso para o secretário dele, e meio que ele mesmo se autorresponde: vou fazer um concílio. E os próprios cardeais, assim, não se mostraram muito entusiasmados, né, pela criação desse concílio. De uma certa maneira, Gabriel, até tu pode dar um ponto de vista, porque não é um fato assim. Mas é verdade que meio que o Conselho Vaticano II foi uma continuação do primeiro, porque o primeiro não foi encerrado. Ele acabou não sendo assim encerrado, ele meio que ficou em aberto. Sim, isso é fato, né? Ficou em aberto ali, foi interrompido ali por causa da Guerra da Unificação Italiana, né? E meio que o segundo, de certa forma, encerrou o outro. Aí a gente pega, né? Ele fala na página 25, o Michael Davis, sobre as motivações que levaram aos concílios, né? Porque a motivação do Vaticano II foi uma suposta inspiração da cabeça de João 23. E ele fala que os 6 primeiros concílios foram convocados para condenar heresias, o 7º para condenar os iconoclastas, o 8º por causa de Fócio, o 9º pela recuperação da Terra Santa, o 10º contra as afirmações de antipapas, o 11º contra os valdenses, o 12º contra as heresias e pela Terra Santa, o 13º contra a usurpação do imperador Frederico II, o 14º contra os erros dos gregos, o 15º contra as várias heresias, o 16º pela reunião do Oriente, o 17º pela cura de cismas e por questões de lei pública, o 18º contra a grande heresia luterana e para a correção de males morais. Então, os concílios eles sempre tiveram uma motivação que tinha a ver ali com a defesa da fé, com algum grande problema que a igreja estava sofrendo, como foi o caso do Concílio de Trento, que foi uma resposta à reforma protestante. E aí vem o questionamento de qual que seria a grande motivação, a grande justificativa para um concílio no século XX, na metade do século XX, na segunda metade. E qual era o grande mal do século XX àquela altura? Era a ideologia comunista. E a ideologia comunista foi totalmente ignorada pelo Conselho Vaticano II, não foi combatida, não foi mencionada, e ficou por isso. Então, não há, em suma, justificativa para a existência do Conselho Vaticano II.
a não ser a suposta inspiração de Deus a João 23, que para mim foi tão inspirada quanto as aparições da irmã Faustina, né? Tipo, no fim foi a cabeça dele, entendeu? Assim, a gente tá falando da inspiração oficial, né? Porque por trás a gente sabe das organizações que queriam que esse concílio existisse, né? Exatamente. Uma coisa que você comentou, eu achei interessante, é sobre a questão, assim, das épocas. Então, cada concílio ele tem sua espécie de característica, né? Ah, tal concílio foi para lutar contra as heresias e a cruzada. Né? O Concílio de Trento foi uma resposta à Revolução Protestante, né? O Concílio Vaticano I, por mais que ele não tratasse de certa forma, assim, do todo como liberalismo, como uma espécie de resposta, apesar de, assim, ter uma resposta até por causa também da infidelidade papal, né? Coisas que os liberais, tanto os liberais seculares, tanto quanto os católicos liberais, eles eram contra, né? Tem os sílabos também de Pio IX, tem as encíclicas de Leão XIII também, que reforçam cada vez mais a condenação da igreja ao liberalismo, e assim, todas elas, assim, gozando de plena autoridade, né? E os católicos liberais têm essa, como que eu posso dizer, essa mania, né, de muitos, até mesmo entre muitos hoje católicos tradicionalistas, né, que é o que o padre Caldeirão chama de tradicionalismo crítico, de tipo assim, se não é infalível, então não precisa obedecer, né? E muitas das vezes eu eles acabam perdendo esses argumentos, assim, até para ser vacantista, né? Mas temos que ser dóceis ao que o Papa ensina, né? Ele é o Papa, então não precisa ser infalível. Acho que hoje o pessoal se apega muito ao que é infalível, sabe? Como se a gente não tivesse que ouvir o Papa. Não é infalível, então pronto. Cara, é o Papa, tipo, o Papa tá dizendo, se eu recebo uma direção do meu diretor espiritual, ele pode muito bem estar errado, mas sou eu que vou dizer, eu vou seguir. Então, se aquilo não for frontalmente contrário à fé, né, não tem por que ficar se perguntando o que é infalível. Até porque o dogma da infalibilidade ele é reconhecido há 200 anos atrás. E como que os católicos viviam antes? Eles viviam decidindo, eu aceito isso e não aceito aquilo. A, Exatamente. a escolha é heresia. Exatamente isso. Então, depois do Vaticano II, a gente entra numa fase da igreja que é muito. Não dá para agir como se fosse uma fase normal da igreja. Então, isso que eu estou dizendo de. Vamos ser dóceis ao Papa, porque ele é o Papa. Não interessa ser infalível. Mas, se não for contrário à fé, né? Mas esses papas, eles têm ido contra a fé. Infelizmente. Mas achei muito bem posto isso aí, a questão dos concílios e seus objetivos, vamos assim dizer, né? Lá na página 27, é um texto que eu acho que já circulou muito por aí, que eu até tinha perdido e acabou aparecendo aqui no livro, que é sobre os números das ordens religiosas. Eu não vou sair mencionando, mas está aqui na página 27. Quem tem a edição da permanência, porque se eu for ficar fazendo muita leitura do livro, vai acabar ficando maçante. Mas ele vai falando de como as ordens religiosas foram perdendo fiéis e tal. E porque um dos grandes argumentos, você percebe, né? Um dos grandes argumentos deles, dos modernistas, assim, é como a igreja vai alcançar novas pessoas, como que a igreja vai crescer. E o que você percebe é uma diminuição da igreja modernista e hoje um crescimento da tradição, e principalmente entre os jovens. E meio que fica uma coisa até estranha, no sentido de essa coisa de modernismo aí de vocês é coisa de velho. Olha só, os jovens estão preocupados com a missa tridentina. Os jovens estão querendo, as jovens estão usando véu na missa, os homens estão usando roupa social. Claro, isso é a superfície, né? É só um exemplo. Mas a gente vê, a tradição está voltando justamente para os mais jovens. A tradição ela cresce cada vez mais e vai totalmente na contramão do que eles dizem que eles queriam que a igreja crescesse mais, alcançasse mais pessoas, porque a gente vai ver mais na frente que, na verdade, quando a igreja deixa de ser ela mesma com a justificativa de tentar atrair pessoas,
como ela está deixando de ser ela não está atraindo pessoas para a religião católica, mas para uma falsa religião. Porque essas pessoas estão sendo atraídas para uma coisa deformada e não para a igreja. Exatamente. E é interessante, assim, porque, assim, eles tentam afrouxar a doutrina justamente, eu acho que até mesmo para chamar, né, o pessoal aí da novidade, essa nova geração, né, ali dos anos 60 ali, que inclui essa espécie de revolução sexual, né, que tem todo o movimento lá de Woodstock, né, porque praticamente o mundo secular sempre passou por uma revolução muito grande, assim, de costumes, de jeitos, né, as drogas começaram a ser muito mais usadas, né, então, assim, querendo ou não, a igreja olhou para isso, assim, e começou a querer se simpatizar. E querendo ou não, enfraqueceu totalmente a doutrina, né? Uma coisa assim que os continuistas não conseguem enxergar isso, assim, tipo, de ver padres continuistas, tanto assim, modernistas ou tanto continuistas, assim, que eu não vejo que falam de pecado, que não vejo que falam de inferno, de condenação eterna, da diferença entre pecado venial, mortal, imperfeições, né? Então, acho que o próprio São Pio X falava isso, né? Que a tentativa de reconciliar a doutrina de Nosso Senhor com a do mundo nunca ia dar certo, nunca vai dar certo, né? O príncipe desse mundo é o demônio, pô. Não tem como reconciliar, né, conciliar a doutrina de Nosso Senhor com a do mundo. Não tem como isso. Sim. E, e o concílio, ele carece de definições dogmáticas, né? Ele carece de mesmo de querer dar definições. É uma coisa que eu até disse, foi uma coisa que eu pensei e até falei na live passada com o Nogueira, né? Que meio que o relativismo, que é uma coisa má, mas ele tem sido, de certa forma, usado para o bem, no sentido de que o relativismo ele impede que os modernistas imponham o que eles querem de maneira definitiva, entendeu? Então, por serem relativistas, os liberais eles não impõem o liberalismo deles, os modernismos, de uma forma definitiva, de uma forma imposta mesmo, assim. Acho que você Sim, entendeu. eles não impõem suas heresias com autoridade, eu entendi o que você quis dizer. Sim. Mas é bem isso E mesmo, assim. isso é uma das coisas que tem defendido a infalibilidade, né? Que tem deixado a infalibilidade intacta. Exato. Isso aí é um argumento até meio comum, né? Mas é aquela coisa assim da intenção do concílio ter sido pastoral, né? E não dogmático, né? Primeiro o concílio pastoral da igreja, né? E João 23 chega com aquela mensagem de otimismo e tal, né? Justamente para agradar mesmo os liberais, porque os liberais sempre argumentavam que a igreja era condenatória, né? E é o que você falou mesmo, assim, é impressionante como assim os concílios vêm para lutar contra alguma onda revolucionária, alguma onda herética ali que está em primazia ali no mundo, vamos dizer assim, né? Como a Reforma Protestante, o Arianismo, as Cruzadas. E aí no século XX, em pleno século XX, em plena Guerra Fria, né? Que o auge ali do demônio praticamente é tanto o liberalismo, mas muito mais o comunismo ali que estava se espalhando. Era principalmente a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, né, dos erros da Rússia, que é o comunismo, e simplesmente nenhuma declaração contra o comunismo, absolutamente nenhuma, né? Muito pelo contrário, chamaram comunistas para tipo basicamente ajudar no concílio, se reconciliar com o concílio, né? Realmente assim como o próprio padre David Nas lá da Resistência fala, é uma espécie de traição do concílio. Então tem acordo com os protestantes, acordo com os maçons, acordo com os comunistas, acordo com o liberal, né? É incrível assim essa questão pastoral de tipo a maneira de expor a doutrina, né? Por que a igreja quer mudar isso, né? Sempre deu certo a maneira que a igreja expunha já a doutrina. Para que mudar isso? Pois é, e o Conselho Vaticano II e todo esse modernismo atual na igreja, ele é basicamente uma infiltração do protestantismo. A gente sabe que existem outras forças aí, mas o principal, uma das principais é o próprio protestantismo. Quando você instala o protestantismo em qualquer lugar, você meio que dilui a verdade objetiva, porque o protestantismo com o livre exame, ele destrói qualquer autoridade, qualquer unidade, porque qualquer um pode interpretar a Bíblia do jeito que quer e fazer o que quer. Então, o protestantismo ele destrói qualquer coisa que ele toca por causa dessas características de revolução.
E você tem o Vaticano II, ele é basicamente uma forma de protestantizar a igreja. E depois você, com a própria missa, né? Porque a missa nova é basicamente um rito protestante, isso não é novidade para ninguém. Sim, E a é, própria é nítido existência isso. de movimentos como a renovação carismática. Então você vê que a guinada para o lado do protestantismo é muito grande. Quer dizer, o que se chama, às vezes, né, de seita conciliar é mais uma seita protestante. Exatamente. E é incrível, assim, como o próprio jeito de exercer o magistério, assim, no Vaticano II, assim, como aquela coisa do sensus fidei, né? De que se o povo acredita, então é infalível, né? Porque o Espírito Santo guia o povo de Deus, né? Perverteram essa doutrina que era de outra maneira, que era de outra forma vista, né? Tradicionalmente falando, né? Gabriel? Sim. Com relação aos papas, eu até me lembrei agora. Quem está fazendo uma exposição muito interessante a respeito da igreja atual, da questão dos papas, é o Evandro Pontes, lá na Shockwave. Ontem teve o primeiro programa, ontem, no caso, quinta-feira, né, dia 13 de abril. Teve o primeiro programa do Vaticanismo, que é a série que eles estão lançando, e fica a recomendação para vocês escutarem. São leigos, assim como nós dois aqui, então fica sempre a ressalva, né? Porque eu acabo, quando eu recomendo, eu fico com escrúpulo, assim, e se ele falar alguma besteira depois, não me responsabilizo. Mas, assim, 99% do conteúdo muito bom. Eu escutei a live de ontem, a live foi umas 4 horas, 3, 4 horas, e é muito conteúdo. E, assim, o principal que o Evandro fala, que é a primeira vez que eu ouço alguém falar sobre isso, que eu não escutei ninguém, é que a criação do Estado do Vaticano levou a uma separação entre o Papa enquanto sucessor de Pedro e o Papa enquanto presidente do Vaticano, digamos assim, enquanto chefe de Estado, entendeu? E a galera, por não entender que foi criada essa diferença, a galera meio que fica confundindo o tempo inteiro. Então, quando o Francisco tem relações com o Lula, com o Evo Morales, com o Xi Jinping, é o chefe de Estado que está fazendo isso, não é o sucessor de Pedro. Entende? Então a galera fica fazendo uma confusão porque sequer compreende essa diferença. A criação do Estado do Vaticano é uma coisa muito alienígena dentro da igreja. A gente que nasceu nessa época, a gente não nem para pensar nisso, mas não é para ter um Estado do Vaticano, é para ser a sede da igreja só. É importante diferenciar Sé, né? Santa Sé e Vaticano, né? Eu vi essa live Pois também do é. professor. Hum. E tem estados, cara. Assim, o estado ele tem algumas características, né? Tem que ter um povo, uma língua. A língua oficial o Vaticano tem, que é o latim, né? Mas o Vaticano não tem povo, tem os cardeais, né? Quem mora lá, mas não é como se fosse uma população. Então, assim, a criação do Estado, eu não, eu não me aprofundei em quais foram as motivações. Tu sabe quais foram? Bom, que eu saiba, ali foi na época ali de Mussolini, ali, querendo ou não, ele queria fazer uma espécie de concordata com a igreja, né? Então ele meio que deu o Vaticano de presente assim pro Papa, né? Pela questão dos Estados Pontifícios, né? Mas Uhum. querendo ou não, até hoje assim, a Itália, bom, não toda a Itália, né? Mas pelo menos ali a parte da Itália que era os Estados Pontifícios é de direito do Papa, né? E o Papa Pio IX, Leão XIII sempre denunciou isso e sempre falou, né? O próprio São Pio X é, tem uma ocasião em que vai o legítimo rei, se eu não me engano, da Itália, falar com o rei maçom, que era, acho que se eu não me engano, era Vitor Emanuel, alguma coisa assim, Vitor Emanuel II. Não vou saber dizer agora. E, e aí o rei legítimo, ele vai pra Itália, porque ele volta do exílio e tal, e ele vai falar com esse rei, primeiro, antes do Papa. E aí quando ele vai falar com o Papa meio que não aceita isso. Né? Tipo, o cara, né, o príncipe ali era legítimo e tal, ele era católico, né, ele era antiliberal, mas ele meio que deu uma espécie de justificativa, ele meio que reconheceu, sabe, assim, de ter ido lá visitar o rei, ele reconheceu o regime maçônico,
né? Tanto é que tem alguns católicos até que utilizam desse argumento assim para falar contra a candidatura de alguns católicos, né, a ser deputado federal, estadual. Eu né, por entre aspas reconhecer, né, o regime da democracia liberal. Eu concordo em partes eu discordo. Eu realmente não tenho uma opinião formada. Eu acredito que, né, que pode haver sim bons católicos bem intencionados que possam ser deputados aí, deputados, prefeitos, senadores. Mas é difícil, né? É triste de ver a situação do país, né? De quem consegue chegar lá, né? E não pode, são os sacerdotes, isso a gente sabe. É, exatamente, a igreja proíbe, Eles têm sempre um proibiu, né, os trabalho, sacerdotes se meterem em política, né? eles têm um trabalho que é ser padres, né? Por isso que eles não casam, por isso que eles não são políticos, né? Uhum. E com relação à política, a gente sabe que o sistema é um jogo de cartas marcadas tão forte que qualquer pessoa bem intencionada que entre lá não vai conseguir fazer muita coisa. Sim, é bem assim mesmo. Imagina, imagina, só assim, imagina as grandes elites do mundo que têm o poder nas mãos, preocupadas com quem o povo vai votar. Sabe, a elite manipula a mídia, manipula o que eles quiserem. Né? Se eles quiserem que. Se eles quiserem que a Terra pare de girar, ela para. Entendeu? Estou exagerando, mas tipo, tem pessoas que mandam nesse mundo, principalmente. Principalmente aquelas que têm ligação com. Que vão ter ligação um dia se ele aparecer com aquele carinha que é o oposto de Cristo. Que, né, já tô entrando nas conspirações. Pra vocês entenderem. Não, sem dúvida. Eu acho incrível, assim, porque a democracia, ela é bem isso mesmo. E eu acho que, de certa forma, o Concílio Vaticano II, ele foi praticamente uma coisa democrática, né? Porque, não vou nem falar aqui da sinodalidade, né? Da questão da autoridade da igreja ser o Papa reunido com os bispos. Que é uma doutrina nova aí que o Vaticano II propôs. Eu tô falando mesmo assim como uma espécie de concílio, do concílio ter sido aberto ali pro mundo inteiro, né, uma época ali que o jornal, a mídia, a televisão, né, tava ressurgindo e todo mundo sabe quais são as forças secretas da democracia, né? É a mídia, pô, é a propaganda. Né? Quem controla a mídia, quem controla a propaganda vai controlar ali o regime, vai controlar a opinião do povo, né? Porque é uma coisa assim de tipo, controlando a mídia, você faz a opinião da massa e vai manejando a opinião da massa pra onde você quer. Né? Hoje você liga a TV, graças a Deus, nossa, faz muito tempo que eu não assisto TV. Eu assisto TV pra ver jogo de futebol, ver a Champions e Nossa, só. Nossa. TV é futebol e só É. isso mesmo. Só isso mesmo, né? Porque não tem como, assim, né? De você ligar ali Globo, Record, assim, tipo, aí uma você vê esquerdismo puro, a outra você vê liberalismo, a outra você vê protestantismo, né? Aí tem aqueles programas, assim, que chama, Padre Fábio de Mello. Aí vai o Padre Fábio de Mello vomitar um monte de heresia, vomitar um monte de lixo, de modernismo, né? E, nossa, dá desgosto de ver isso aí. E eu acho que o Concílio foi muito bem nisso, assim, ele ter sido, assim, aberto, assim, aos jornalistas, né, a agentes da mídia, assim, e, tipo, deles realmente mesmo ir manejando, até mesmo a opinião dos bispos que votaram ali a favor, né, e foram fazendo a cabeça ali do povo, tipo, assim, eu não era nascido na época, né, óbvio, mas eu imagino como devia ter sido os jornais na época, né, com João 23 anunciando um concílio novo, e fazendo aquele discurso otimista e tal, né, imagina a capa no jornal, concílio Vaticano Cara, II, um otimismo, uma nova face para a igreja, né, e aí os bispos foram entrando nessa farra, né? Essa farra liberal, nessa farra otimista aí. e fala aqui no livro da manipulação da mídia, né? Que a mídia realmente teve um papel de propaganda do Conselho Vaticano II. A mídia serve basicamente para isso, né? Em qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto, para propaganda. Uhum. Propaganda de quem controla a mídia. Sim, sim. Leiam o Conjuração Anticristã. É uma recomendação muito boa. Tem um audiolivro no YouTube. Acho que Eu, pesquisando vocês encontram lá. eu tenho aqui, eu não cheguei ali ainda. Eu queria falar uma coisa com você, Ramon, sobre as concessões sobre a Nossa Senhora. De algumas questões aí que foram introduzidas também no concílio, que foram propostas no concílio, coisa relacionada à mãe da igreja, né? E eu queria que você expusesse um pouco sobre isso. Sim, as concessões, cara, quando a igreja, quando os modernistas passaram a fazer concessões, como eu falei, é, deixando, desfigurando a religião católica para se adaptar aos modernos, né, ao mundo, para na tentativa de atrair pessoas para aquilo que na verdade seria uma falsa religião, porque
Você deforma para atrair, você não está atraindo para a verdade. Exatamente. E essas concessões, elas sempre foram a igreja deixando de lado seus aspectos para não desagradar principalmente os protestantes, e sem nenhuma reciprocidade, ou seja, do lado de lá, os protestantes, os liberais, os comunistas, o que quer que fosse, nunca deixavam as crenças deles para não desagradar os católicos. Então, as concessões eram sempre da parte dos modernistas. E com o Concílio Vaticano II, é como se fosse uma espécie de fim da Contra-Reforma, porque como o Vaticano II ele faz as pazes com o protestantismo, meio que não existe mais a Contra-Reforma, não existe mais o combate à reforma protestante. Basicamente deu um golpe no Concílio de Trento, né? Principalmente naquele documento totalmente escandaloso que fala que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, né? Ou é o contrário, né? A Igreja Católica subsiste na Igreja de Cristo, como assim? Né? A Igreja Católica é a Igreja de Cristo, né? E é impressionante, assim, essa coisa subjetivista, relativista, né? Ambígua, né? Que a gente já mencionou aí já. E o verdadeiro ecumenismo que, que existe na igreja, que deveria existir, é a união de todas as pessoas diante da verdade da igreja, diante do Papa. Né? Então, o ecumenismo ele busca converter, Uhum, porque não é verdadeira caridade manter as pessoas no erro, porque manter as pessoas no erro acaba sendo o oposto de caridade. Você está ajudando elas a se condenarem quando uhum, você mantém elas no erro. Sobre exato. essa questão de Nossa Senhora, as é, principais concessões feitas foram sobre ela ser medianeira e sobre a mãe da igreja, né? Porque, sobre ela ser mãe de Deus. Certo. É, né, queria falar também um pouco relacionado assim, um pouco assim do movimento modernista, como um todo, assim. Que o movimento modernista, ele surge, né, ali no começo, ali no meio do século XIX, né, com essa tentativa de reconciliar a, a fé católica com a filosofia moderna, né. Tanto é que é, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X sempre exortaram e condenavam, né, muitos teólogos, assim, que amavam as novidades, né. E assim, basicamente a síntese ali, o manual ali de todo esse trabalho dos papas, né, contra o modernismo, contra essa nova onda de reconciliar a fé com a filosofia moderna, foi ele feito ali, né, com São Pio X na Pacheng, e eu acho incrível, assim, o decreto Lamentabile, né, que o São Pio X lançou, porque assim, você lendo ali as condenações do Lamentabile ali, né, as proposições que é praticamente um sílabus 2, né, um sílabus 2.0, só que do modernismo, né? É impressionante assim como você vê a similaridade entre aquelas proposições e tanto o Concílio Vaticano II, né, os documentos do Vaticano II, tanto as falas do Joseph Ratzinger, quando ele era cardeal ainda, tanto defensores do concílio, né? Porque esses dias eu tava pensando sobre isso aí, eu fiquei assim abismado com a questão assim do continuista, de assim, não existe livros, toneladas de livros e páginas aí defendendo, né, o Concílio de Trento, o Vaticano I. Por que que o Vaticano I está de acordo com a tradição da igreja? Por que que o Concílio de Trento está de acordo com a doutrina da igreja? E por que que o Vaticano II tem isso? Por que que o Vaticano II tem um exército de teólogos, intelectuais aí que defendem o concílio? É evidente que tem algum problema aí. É evidente, né? Sobre o status do documento, dos documentos do concílio, né? Porque o pessoal fica discutindo muito sobre a infalibilidade do concílio, sendo que os próprios papas conciliares já resolveram essa questão, eles já disseram que não havia infalibilidade no concílio, nos documentos.
E o Michael Davis, ele discute essa questão no livro. Sobre a... Gabriel, o que tu sabe sobre essa questão dos documentos? Como assim a questão dos documentos? A questão de eles serem ou não infalíveis e os status canônicos desses documentos do Vaticano II. Aham, não, entendi. Assim, bom, eu me ancoro muito na tese do Padre Caldeirão, que eu acho que realmente é o que a gente sempre falou. Eu acho que resolveu o problema da esfinge conciliar, como o próprio professor Nogueira disse. E assim, os papas conciliares, né, os papas e modernistas e tal, eles têm uma falsa, totalmente falsa, noção de magistério. Então, assim, por mais que chegue lá tanto o serevacantista quanto o continuista mandando pra gente, assim, um trecho, assim, de alguma encíclica ou documento de Paulo VI ou João Paulo II falando assim, né, pela autoridade de Cristo, não é a mesma coisa que São Pio X falando pela autoridade que Cristo nos conferiu. Não, mas olha aqui, ele tá abertamente falando disso. Não, ele não tá. Ah, mas, né, da onde você tá tirando isso, né? Porque é o Papa aqui falando e você falando isso, então você é o Papa, não. Não é bem assim, porque você pode ver na Ordinatus Sacerdotalis, né, que João Paulo II ele reforça ali a regra sacerdotal contra essa novidade aí de querer ordenar mulher e tal. E ele usou de certa forma de coisas infalíveis, tanto da repetição da doutrina, que já era repetida há muito tempo atrás, que é um quesito da infabilidade do magistério ordinário universal, né, que se dá de forma ordinária, né, de forma comum, que é uma forma de encíclica, assim, documento, tanto pela repetição, como eu já falei, tanto pela autoridade que ele colocou no documento. Ele colocou, de certa forma, autoridade no documento, e de fato não tem nenhum erro ali, né? Porque pode ver que o Espírito Santo ele auxilia o Papa, ele auxilia a infabilidade do Papa pela questão da autoridade. A autoridade é a causa eficiente da infabilidade do Papa. Então, assim, a partir do momento que, né, essa é uma linguagem que o Padre Caldeirão usa, a candeia brilhar novamente, né? Ou seja, os papas começarem a usufruir de sua autoridade, porque eles têm autoridade, novamente a luz vai brilhar em Roma, né? Novamente Roma vai voltar à tradição. E assim, voltando, falando sobre essa questão dos documentos, você pode ver que tem coisas até traduzíveis que estão erradas, né? A questão do missal, né, da Novus Ordo, Paulo VI, ele literalmente, ele não obriga, né, questão de, obrigamos e estendemos esse rito a todo o Ocidente. Não, é uma questão de, tipo, eu gosto disso, né, e isso é um erro de tradução, né? Se eu não me engano, lá no documento da Novus Ordo Missai, tá falando que ele gosta disso, que ele aprova aquilo, e que entende que é uma liturgia piedosa, né? Mas ele não é na linguagem de São Pio V, né? Tipo, que ele fala assim, se de maneira ou outra forma mandarem, obrigarem aos padres e bispos rezarem de outra forma, né? Despertarão a ira de São Pedro e São Paulo, né? Então essa questão de trazer, né, essa ira dos santos apóstolos, né, sobre quem mudasse isso, também é um quesito da infiabilidade, da questão de autoridade, né? E nenhuma vez o concílio traz isso. Nenhuma vez. Né? Nem concílio, nenhum documento pós-concílio. Né? Michael Davis dedica um capítulo inteiro a falar sobre os estados dos documentos. É o capítulo 12 do livro. E aquilo que a gente sabe, sendo o concílio geral ensinando em conformidade com o Papa, estava numa posição onde ele poderia impor um ensinamento definitivo, mas ele não fez. O concílio, ele deliberadamente evitou conceder a qualquer um de seus documentos o status infalível de uma definição do magistério extraordinário. Então, eles basicamente eles se recusam à infalibilidade, sabe? Eles podiam ter autoridade, mas eles se recusam à autoridade por aquela questão do relativismo. E aí que eu coloquei são os papas contra os continuistas, porque o pessoal insiste, documento infalível, magistério infalível, indefectibilidade. Cara, é o Paulo VI que está dizendo que isso aqui não é infalível. Por que você está insistindo? Eu acho incrível isso. Já viu aquela. Não sei se você já chegou a ver, tem aquela página lá, continuistas lá no Instagram, que eu acho que coisa mais absurda que tem. Eles querendo usar São Roberto Bellarmino,
São Tomás, assim, forçam muita barra pra falar do Concílio Vaticano II, né? Então, tipo assim, vamos falar de liturgia também. Não se, o pessoal aí tá, a missa, por exemplo, assim, você vê continuista, né, ou até mesmo modernista da RCC aí, falando sobre a missa. Que a missa é a renovação do sacrifício incruento de Nosso Senhor. Tipo assim, eles falando é uma ortodoxia pura. Nossa, são totalmente tradicionais. Mas o que o concílio fala da missa? O que o concílio Vaticano II fala da missa nova? Questão de ceia, questão de assembleia, questão de mistério pascal, em que dão mais importância para a ressurreição de Nosso Senhor do que pro sacrifício dele, do que para a paixão, da crucificação, né? Então assim, você vê que assim, o concílio, ele introduz a liturgia de outra forma, não católica, totalmente protestantizada, e ainda tem uma visão totalmente protestantizada e modernista da liturgia. Percebi essa contradição quando eu estava lá na igreja conciliar, já andando em alguns meios mais continuista, tradicional, mas nem tanto, esse tipo de coisa, que eles falavam, a igreja é o sacrifício, a missa é um sacrifício, é, é o próprio sacrifício de Jesus no Calvário e tudo, só que a missa nova é uma ceia, então meio que é uma contradição, porque eles tentam manter algo que não existe na prática. Sim, é exatamente isso. Então, assim, você vai lá falar com o carismático, ele fala lindo, maravilhoso. Nossa, não, é a hóstia ali mesmo, é Nosso Senhor presente substancialmente ali. Mas e o que o Conselho fala sobre isso? Não, o Conselho dá uma visão totalmente torta de missa, de liturgia, do culto a Deus, né? Porque a liturgia se resume em culto a Deus, né? O culto da igreja a Deus. Dá um sentido totalmente protestantizado, relativista, né? Modernista mesmo, de questão de construção, de fé, de dogma, né? Como se os dogmas eles tivessem uma primazia temporal, né, de questão temporal. Isso é ridículo. O Paulo VI afirmou na audiência geral de 12 de janeiro de 66 que, em vista da sua natureza pastoral, o concílio evitou quaisquer declarações extraordinárias e dogmáticas e dogmas dotadas com a nota da infalibilidade, mas ainda assim fornece seu ensinamento com a autoridade do magistério ordinário, que tem de ser aceito com docilidade de acordo com a mente do católico em relação à natureza e aos propósitos de cada documento. Essas são as palavras exatamente dele, né? O que eu falei lá no começo, né? A gente atende com docilidade tudo que vem do magistério, né? Se não for contrário à fé, porque o grande problema do Vaticano II para cá é que as autoridades estão indo contra a nossa fé e a gente precisa seguir a fé católica, né? Seguir tradicional. Sim, exatamente. Aí, o capítulo 10 é interessante, porque a gente chegou a falar por cima das sociedades secretas, né, das elites que dominam o mundo, né? E tem um capítulo aqui exatamente sobre as sociedades secretas, sobre os inimigos da igreja, que é o capítulo 14. Assim, eu acho, assim, evidente que, assim, e falando assim, igreja católica e maçonaria tiveram uma espécie totalmente de comunhão mesmo, depois do Vaticano II. É nítido ver isso. Tanto assim, questão de padre rezar missa em loja maçônica, né? Que é um absurdo. E tanto católicos que vão a lojas maçônicas assim, é um absurdo completo. Vou contar uma história breve aqui. Não vou mencionar nomes, é óbvio e tal, mas chegou uma vez um rapaz pra mim falando que queria conversar comigo. Falou assim, vamos conversar, tal, eu queria conversar um negócio com você. Sou amigo dos meus pais. Falei, beleza. Aí chegou aqui em casa, tal. Ele falou que, não, eu decidi entrar pra maçonaria, etc, tá. Bom, já fiquei abismado. Bom, já era tradicional, já era tradicionalista, né? Já tava um pouco envolvido já nessa questão de maçonaria e tal, de estudar um pouco sobre isso. E ele falando, e eu deixei ele falar. O que ele falou pra mim? Olha que absurdo, olha o absurdo. Ele é novo, primeiro, ele frequentou o Opus Dei. Primeiro que já tem isso aí já. Ele frequentou o Opus Dei. Então você já Então vê já... ele já tá na maçonaria. Enfim, mas ok.
E ele falando, eu deixei ele falar tudo, sabe? Assim, não interrompi ele nenhuma vez, fui deixando ele falar. Olha o resumo dos argumentos dele, foi ele falando isso aqui. Um amigo dele tinha chamado ele pra entrar na maçonaria, e ele se interessou, despertou esse interesse nele. Ele começou a pesquisar, ir a fundo e tal, blá, blá, blá. E falou que a maçonaria era uma sociedade filantrópica, que tinha muita caridade. E aí chegou a falar uns absurdos, assim, que pra mim é totalmente teoria da conspiração. Que é falar que a maçonaria surgiu com os templários, que a maçonaria era um ramo da igreja, e que na época da Revolução Francesa a maçonaria e a igreja brigaram. E aí a maçonaria, ela que continuou imaculada, pura, com a sua doutrina ali, e a igreja que se corrompeu. Eu achei isso absurdo. Mas deixei ele fazer. E aí nessa hora, assim, eu indaguei. Eu falei assim, não, então calma aí, então peraí, então a maçonaria, que era um ramo da igreja, ela se manteve pura e imaculada. E a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fundou, né, o resto da igreja se sujou, né, segundo sua visão porca aí. Aí ele começou, né, não, mas não é bem assim, enfim, não vou entrar aqui nos argumentos porco dele, mas vou continuar a história. E aí ele falou pra mim que ele, depois de muita pesquisa e tal, ele foi falar com o padre da paróquia. A paróquia aqui Na verdade, tem várias paróquias aqui na minha cidade. Mas tem uma aqui que é bem modernista, nossa, muito modernista mesmo, que é a paróquia da Nossa Senhora da Saúde. E ele acabou indo lá falar com o padre e tal. E o padre, sim, ele chegou no padre e falou isso. Assim, padre, despertei o interesse de entrar pra maçonaria, tal, o que o senhor acha disso? Sabe o que o padre falou pra ele? O padre chegou, virou pra ele e falou assim, não, meu filho, eu abençoo você. Inclusive, há muitos maçons que vêm aqui na igreja ter direção espiritual comigo. Eu fiquei assim, tipo, cara, como assim? Aí eu perguntei pra ele, mas você chegou lá e o que deu? Você só chegou e falou isso pro padre? Aí, não, a gente pegou uns livros ali na biblioteca dele e tal, ele me mostrou, né, da questão da maçonaria, e não, veja bem, a maçonaria, ela tem essa coisa de sociedade secreta, mas ela é discreta, né, ela é uma questão de engrandecer o homem, as virtudes, né, ele vai trabalhar virtudes e tal, se o pessoal do Demolei, que eu já tava pensando em colocar meu filho, eu falei, como assim? Como assim você precisa da maçonaria? Cara, você já tá na igreja de Jesus Cristo. Tipo assim, eu rebati bem fraco assim, os argumentos, bem resumido, bem óbvio. Pra mim é óbvio isso. O cara tá na igreja de Jesus Cristo, Deus feito homem. Por que ele vai procurar outra coisa? Né? Aí, beleza. Aí ele foi, expôs tudo, comecei. Aí comecei a tacar documento de Leão 13 na cara dele, né? Tanto questão, assim, eclesiástica dentro da igreja, tanto quanto questão histórica, né? De falar da Revolução Francesa, que a maçonaria que arquitetou, maquinou, propagou isso. Falei da questão judaica, que, né, a maçonaria é plenamente judaica, tem ritos judaicos, ritos inspirados na cabala judaica, né, tem esse misticismo judaico. Falei do indiferentismo religioso, do liberalismo. E assim, é impressionante que na cabeça desse povo não entra isso. Não entra isso. Né? E isso, né, ele, por ser da Opus Dei, né, como eu já mencionei aqui, eu não sabia da verdadeira face, né, da Opus Dei, né, de ser praticamente uma sociedade secreta dentro da igreja, né? E depois que eu fui ver, e eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, cara, isso é muito verdade. O cara frequentava o Opus Dei, e aí um cara dentro da Opus Dei chamou ele pra entrar na maçonaria, né? Se eu não me engano, foi exatamente isso mesmo. Foi um cara dentro da Opus Dei, que era amigo dele, que chamou ele pra entrar na maçonaria, que já era maçom, né? E eu fiquei assim, cara, como assim, sabe? Tipo assim, o padre... Pô, pergunta pra um padre há 100 anos atrás, o que é maçom? Olha o trabalho de Dom Vital, o trabalho do padre Júlio Maria Lombardi, né? O trabalho do próprio padre que escreveu lá do O Liberalismo é Pecado, eu esqueci o nome dele, o Cardeal Pi, né? Todo o trabalho, toda essa questão de papa, de bispos, né? Isso são os documentos que a gente conhece aqui mais do Ocidente, mas eu imagino até os bispos mesmo orientais, né? A questão da Hungria, a questão da Polônia, que é a maçonaria, também agiu fortemente nesses países, na Alemanha também agiu fortemente, né? Alguns cardeais alemães, até mesmo na época do nacionalsocialismo ali, batiam na maçonaria, né? E eu acho incrível isso, assim, de como, assim, ficou algo, assim, intocável, sabe? Assim, tipo, não, essa coisa de maçonaria maquinar contra a igreja, maçonaria ser a coisa da nova ordem mundial, é coisa de History Channel, é coisa de teórico da conspiração. Sendo que, assim, a bibliografia tá aí, né? Tem a história, tanto a historiografia católica, né, como a Conjuração Anticristã do Monsenhor Ri de la Sus, explica exatamente, perfeitamente do jeito que a maçonaria age, os ideais maçônicos, né?
E assim, o povo caga, o povo simplesmente ignora isso. A maçonaria é só mais uma instituição, assim como a Igreja Católica, né? A maçonaria não é religião, né? Fica com essa espiritualidadezinha new age aí, essa coisa fraca, meio panteísta, meio gnóstica, né? Assim, eu achei absurdo isso. E é incrível como, assim, ninguém tem essa preocupação de falar contra a maçonaria, né? Maçonaria, sociedade secreta, que seja, qualquer coisa, né? Sociedade gnóstica, enfim, a maçonaria se enquadra em tudo isso, né? Tudo isso se enquadra na maçonaria, na verdade. A Igreja Moderna não condenou mais a maçonaria. No Código de Direito Canônico, ele até fala aqui no livro, é o Código de 83, né, o modernista. Fala de Uhum. sociedades secretas e não cita nominalmente a maçonaria. A maçonaria, ela quis justamente que o protestantismo fosse a grande inspiração para a modernização da igreja, porque o protestantismo é subversivo. O protestantismo não quer saber de autoridade, de nada. Então, a maçonaria soube usar do protestantismo para se infiltrar na igreja. Eu acho interessante, assim, a gente até citar um pouco dessa questão maçônica. A maçonaria é evidente que sempre foi a maior inimiga da Igreja Católica, né? Assim, na minha visão, né? Algumas pessoas podem acabar discordando de mim, mas na minha visão, na maioria do que eu vejo, assim, de católicos, de intelectuais católicos, dos livros que eu já cheguei a ler e tal, eu cheguei na conclusão que maçonaria é uma espécie de instrumento do judaísmo para perverter as nações, destruir a Igreja Católica. E assim, você pode ver claramente aqueles documentos da alta venda, né? Que a polícia do Papa Pio IX acabou sequestrando lá dos carbonários, né? Que era um ramo muito revolucionário da maçonaria, né? Que a maçonaria, que não, ela não é una, tem um pouco de divisão. Mas enfim, resumindo, assim, a questão espiritualistazinha de merda aí, mas no fundo mesmo, assim, a questão ideológica e tal, liberal, indiferentista, religiosa, de pregar a evolução é a mesma, em todos os aspectos. É antidogmática, né, em todos os aspectos. E é incrível, assim, a questão do Código de Direito Canônico de 1917 e o atual, né, das condenações à maçonaria. E o antigo, ele reforçava bastante a questão de como é que fala? De afastamento dos católicos à Eucaristia, né, os leigos, assim, leigos, pessoas desconhecidas, e pessoas públicas, por exemplo, sei lá, um intelectual, vamos supor, tô falando, um exemplo, Machado de Assis, uma pessoa pública e tal, ele é maçom, e ele, no Código de Direito Canônico antigo, precisava de uma retratação pública, ele precisava pedir perdão para o bispo, e abjurar a seita, etc, etc, etc. Hoje não se tem mais isso, né? Hoje não se tem mais isso. Eu vou dar uma procurada aqui relacionada ao Código de Direito Canônico antigo e atual. Se quiser pontuar alguma coisa aí, pode falar, Ramon. Não, continua. Bom, ok, né? É, bom, por que a maçonaria é compatível com a Igreja Católica, né? Tem um livro aqui meu aqui que fala sobre um pouco isso, que é a Maçonaria e Igreja Católica. Ela, inclusive, é até de uma editora modernista, né? Lá da Canção Nova. Mas o que eles falam aqui é plenamente verdade, é plenamente assim, de acordo com os escritos da Igreja. Vamos lá, né? Primeiro motivo de incompatibilidade: relativismo e subjetivismo. Não preciso nem falar nada. Né? Vou falar brevemente aqui relacionado à doutrina de São Tomás, a filosofia de São Tomás, que é claramente assim realista, né? O pessoal chama de realismo moderado. Eu não sei por que chama realismo moderado, é o realismo em si, é a realidade. Né? São Tomás, Aristóteles, os escolásticos como um todo, eles tratam a natureza humana como não, eu falei errado, né? Eles tratam as coisas pela sua natureza, né? Pelas coisas em si. Então eles buscam procurar a natureza mesmo das coisas. Né? Então, assim, não tem essa coisa de subjetivismo, né? Relativismo do observador e tal, não. É o objeto em si, como as coisas são. Né? É o conceito maçônico de verdade, né? Não preciso nem falar nada, né? Cada um tem sua verdade, né? Cada homem é sua regra, né? Cada homem tem seu parâmetro, sua medida, né? Conceito maçônico de religião é relativista, totalmente relativista. A verdade divina, praticamente, é, em última análise, inatingível, né? Vamos dizer assim, né? Então, assim, não, nunca vamos conhecer Deus, nosso Criador, né? Coisa completamente condenada aí pelo próprio Concílio Vaticano I, né? E fala que sim, conseguimos sim alcançar a,
o conhecimento da existência de Deus, né? O conceito maçônico de Deus, né? Essa coisa de grande arquiteto do universo, né? Óbvio. A ideia maçônica da tolerância, né? De tolerar tudo, de tudo ser liberado, né? Como um todo, é o liberalismo por excelência, né? Que vê a autoridade como inimiga da liberdade, né? Coisa que no catolicismo é totalmente o contrário. A autoridade é amiga da liberdade, né? A prática ritual, né? Vamos dizer, entre aspas, a questão litúrgica da maçonaria, né? Seus ritos, suas formas iniciáticas, né? Totalmente cabalistas, gnósticas, né? E, assim, claramente satanistas, né? Da questão da gnose, daquela coisa de conhecimento oculto, conhecimento proibido, né? Que é literalmente ali a filosofia da serpente ali, a Eva, né? Sereis como deuses, né? Essa coisa, realmente mesmo, vou usar simplesmente a palavra que eu acho que é, essa viadagem de aperfeiçoamento ético do homem. Essa coisa assim, essa coisa moralista sem Deus. Eu não consigo enxergar uma moral, você ser certo, você ser correto, você praticar virtudes, sem ter Deus no seu coração, sem você usar Deus como parâmetro. Né? Então, assim, a humanidade, vamos melhorar a humanidade. Essa coisa de ONU, né? Essa coisa de budismo, né? Dessas adolescentezinhas aí de New Age, né? De karma, né? Essa carpe diem, essas coisas assim ridículas assim que tá presente no nosso dia a dia aí, né? É, certo? E, né, a espiritualidade maçônica como um todo também, né? Infelizmente aí é claramente contra a doutrina católica e, assim, essa mentalidade maçônica e tal é o princípio do modernismo. É o princípio do modernismo. Assim, o Michael Davis também fala de comparar os, os documentos pré e pós-conciliares. Um dos principais comparações que ele faz é a da Gaudium et Spes com os sílabos, porque Uhum, a Gaudium et Spes é o grande resumo do que é o Concílio Vaticano II, do que é a Igreja Moderna. A Gaudium et Spes é o documento que resume tudo o que representa a Igreja Moderna, que representa a Revolução do Vaticano II, e os sílabos, ele condenou os erros que estão na Gaudium et Spes. Assim, o Concílio Vaticano II ele não se importa com tradição nenhuma, ele ignora os papas anteriores, assim, na cara de pau mesmo, porque sabe que ninguém vai questionar, uhum, uma minoria vai questionar e no fim não vai ter importância, porque os modernistas, os liberais em geral, os progressistas em geral, eles, eles querem impor a agenda deles independente do que as pessoas pensem. E quando eles fingem que estão sendo democráticos, é porque assim, se caso o povo votar no que eles querem, eles dizem que tem o aval do povo. Se o povo não quiser, eles ignoram. É que nem aquele referendo de armas que teve no Brasil. o Quer dizer, plebiscito, né? por que eles fazem isso, né? Aí eu me lembrei agora, falando disso, que em algum lugar aqui desse livro teve uma votação para aprovação de um documento do Concílio que, assim, precisava da aprovação de 2/3 do clero lá, né, dos cardeais. Do Aí, colégio cardinalício, né? Uhum. é, e precisava de 2/3. Aí não teve 2/3, teve 54%, sei lá o quê. Aí eles resolveram mudar. Não, porque na verdade se for a maioria já tá valendo, porque é a maioria, não precisa ser 2/3. Só que muda a regra depois do jogo, quando o jogo rolando, quando você começa a perder, entendeu? É bem isso Então, aí. você já sabia anteriormente que não bastava ser 50% mais um, precisava ser 2/3, que dá 66% em alguma coisa. Uhum. Mas muda na hora que tá perdendo. Sim. E tem essa questão de frouxidão mesmo da igreja, né? Que a gente já comentou, já sabe, isso é realmente essa espécie de tolerância exacerbada da igreja relacionada a tudo. Não, comunismo. Então, assim, não importa, sabe, os papas conciliares aí, do comunismo, liberalismo, essas ideologias aí, que tá tudo bem, entendeu? Tem diálogo. E é incrível, assim, como o modernista, ele entra num paradoxo, porque assim, vamos dialogar.
Vamos dialogar com o budista, com o pagão, com o ateu, com o protestante, com o calvinista, com o anglicano. Mas a gente não vai dialogar com o tradicionalista. Não existe diálogo com o tradicionalista. Então, assim, você vê no YouTube aí direto, padre chamando pastor pra ir ajudar, não ajudar, né? Não humilia, mas ali pra conversar. Pastor, vem aqui aqui na missa aqui pro senhor dar uma palavra aqui pro pessoal católico. E assim, o pessoal leva uma boa, né? E isso aí só vai fazendo o quê? Entrando e difundindo o indiferentismo religioso, né? Se esqueceu plenamente do dogma extra ecclesia novo salu, né? De fora da igreja na salvação, esqueceu disso. Né? O mundo moderno como um todo já esqueceu isso e até os católicos estão esquecendo disso. Né? E, nossa, assim, é deprimente de ver, assim, pessoas próximas a nós, parentes, amigos, né, e que vão se afundando nesse modernismo, assim, e, tipo, não vão vendo isso. Eu queria comentar um pouco aqui, relacionado ao Código de Direito Canônico Antigo, e o novo, né, a nova declaração, né, do Código de Direito Canônico relacionada à maçonaria. E é bem extenso mesmo, não é um, dois, três canos assim que condenam a maçonaria, até porque fala tanto da maçonaria quanto de coisas relacionadas a sacramento, né, como casamento entre maçom e católico, enfim. E é muito claro, é incrível isso. Né? Então vamos lá. O Código de Direito Canônico, né? Abre aspas. O Código de Direito Canônico, 27 de 5 de 1917, contém os seguintes cânones relativos à maçonaria. Cânon 684. Os fiéis fugirão das associações secretas, condenadas, sediosas, suspeitas ou que procuram subtrair-se à legítima vigilância da Igreja. Cânon 2333. Os que dão seu próprio nome à seita maçônica ou outras associações do mesmo gênero que maquinam contra a Igreja ou contra os legítimos poderes civis e incorrem ipso facto na excomunhão, simpliciter reservata se apostólica. Cânon 2336. Os clérigos que cometerem o delito de que tratam dos cânones 2334 e 2335 devem ser punidos não somente com as penas estabelecidas nos cânones citados, mas também com a suspensão ou privação do mesmo benefício, ofício, dignidade, pensão ou encargo que possam ter na igreja, os religiosos, pois com a privação do ofício e da voz ativa e passiva e com outras penas de acordo com suas constituições. Os clérigos e os religiosos que dão um nome à seita maçônica ou às outras associações semelhantes devem, além disso, ser denunciados à Sagrada Congregação do Santo Ofício, né? A famosa Inquisição. Cânon 1399, número 8. São ipso facto proibidos os livros que, tratando das seitas maçônicas ou de outras associações análogas, pretendem provar que, longe de serem perniciosas, elas são úteis à Igreja e à sociedade civil. Desses cânones do Código de 1917, resultava claramente que todo aquele que se inicia na maçonaria incorre só por esse fato na pena de excomunhão. Por ter incorrido na excomunhão, todo maçom deve ser afastado dos sacramentos, confirmação, confissão, comunhão e unção dos enfermos. E ainda que os peça de boa fé, perde o direito de assistir aos ofícios divinos, como seja a Santa Missa, a recitação pública do ofício divino, procissões litúrgicas, cerimônias da bênção dos ramos e etc. Né? E aqui o livro que ele dá, né? Conferir Cânon 2259, o artigo 1 e o 2256 no número 1. É excluído dos atos eclesiásticos legítimos, pelo que não pode ser padrinho de batismo, nem de crisma, não tem parte nas indulgências, sufrágio e orações públicas da igreja. O maçom não pode ser admitido validamente nas associações ou irmandades religiosas. Os fiéis devem ser vivamente desaconselhados de contrair matrimônio com maçons. Só após prévia consulta do bispo e garantida a educação católica dos filhos, pode o pároco assistir ao casamento com o maçom. Cânon 1065, artigo 2, do Código de Direito Canônico de 1917. O maçom falecido sem sinal de arrependimento deve ser privado da sepultura eclesiástica. Privado. Né? Isso aqui, se eu não me engano, tem esse exemplo, né, do maçom, ele é privado da sepultura eclesiástica, se eu não me engano, do herege obstinado e de quem praticou suicídio. Para você ver a seriedade mesmo de como a igreja tratava isso. Vamos lá. Não tem mais nem isso, né? Tem só mais um pouquinho aqui. Deve-se negar aos maçons qualquer missa ezequial, assim como quaisquer ofícios fúnebres públicos. Cânon 1241. E a Sagrada Congregação, né, dos ofícios, né, o Santo Ofício, a famosa Santa Inquisição, declarou no dia 20 de abril de 1949, numa resposta ao bispo de Trento, que nada tinha mudado na disciplina no Código de Direito Canônico a respeito da maçonaria. Né, então, assim, isso aqui é a doutrina da igreja, meus filhos. Isso aqui é a doutrina da igreja. Não tem o que falar, não tem o que mudar. Né? E aí você vê o Código de Direito Canônico, o Código de Direito Canônico atual, que é bem fraco. Né? Então vamos lá. Aqui. Tem uma declaração aqui da Congregação para a Doutrina da Fé de 1974.
né? E aqui no livro comenta um pouco assim, abre aspas, respondendo a várias consultas sobre a interpretação do cânon 2335 do Código de 1917, que proíbe aos católicos, sob pena de excomunhão, inscrever-se nas associações maçônicas, o cardeal Sepper, prefeito da referida congregação, publicou uma carta, em dia 9 de 7 de 1974, da qual extraímos as seguintes informações. Permanece em vigor até que se publique a nova lei canônica, a legislação geral vigente, que não se permite mudar. Contudo, pode-se aplicar a opinião dos autores que sustentam que o cânon 2335 atinge somente os católicos inscritos em associações que verdadeiramente conspiram contra a igreja. Tá, e agora? Como é que a gente vai saber qual associação conspira ou não contra a igreja? Ah, a maçonaria conspira. Ah, a Rosa Cruz não conspira. Ah, os Demolei não conspiram. Já coisas perennialistas conspiram. Então já tem isso aí já. Tem até aquelas coisas relacionadas a... Como é que fala? Da Madame Blavatsky lá, não lembro o nome dessa mulher. Acho que é por aí. Questão de espiritismo, né? O Allan Kardec mesmo, ele era maçom, né? Então tem essas outras sociedades secretas, né, que compartilham segredo, que compartilham essa mentalidade mesmo maçônica, né? Que é praticamente o mundo moderno. Então vamos lá. Aí tem um novo Código de Direito Canônico aqui de 1981, né? O amarelinho, né? Que o pessoal ama, né? Vamos lá. O novo código, né, ele apresenta um cânone relativo à maçonaria. Que ele nem menciona a maçonaria, como você mesmo falou, Ramon. Que é o cânone 1374. Abre aspas. Quem se inscreve em alguma associação que maquina contra a igreja seja punido com justa pena, e quem promove ou dirige uma dessas associações seja punido com interdito. Não fala de excomunhão, não fala de afastamento dos sacramentos, não fala de pena de exclusão de sepultamento eclesiástico, de assistir a missa, de ofícios divinos, missas ezequiais, todo tipo de ritual fúnebre. Então fala isso aqui. Que fofinho, né? Que fofinho. Então seja punido com justa pena, maçom. Né? Não é excomunhão ipso facto, coisa reservada a ser apostólica, não. Eu acho engraçado. Com relação às coisas do livro do Michael Davis, eu já encerrei. Uhum. Tá Pode certo, então. comentar, pode continuar. Não, eu só queria falar dessa questão mesmo, da tolerância, assim, principalmente é isso, as sociedades secretas e tal, que eu vejo hoje, assim, como uma das principais influências e causas nisso aí, né? Por ter se infiltrado dentro da igreja. E tem uma ata apostólica de 1981 que fala exatamente isso aqui, ó. Abre aspas. Não compete às autoridades eclesiásticas locais pronunciarem-se sobre a natureza das associações maçônicas, com juízo que implique derrogação de quanto foi acima estabelecido, e isso segundamente da declaração desta Sagrada Congregação de 17 de fevereiro de 1981. Ou seja, como assim a autoridade eclesiástica não pode falar mal da maçonaria? Tipo assim, os caras estão literalmente condenando Dom Vital, Padre Júlio Maria Lombardi, todos os exemplos que eu já dei aqui já que falavam contra a maçonaria, né? Até mesmo os papas que falavam contra a maçonaria. Como assim, né? A igreja docente, a igreja, né? A hierarquia eclesiástica, ela é o nosso pastor. Ela tem a obrigação de cuidar do rebanho. Ela tem a obrigação de agir com autoridade sobre a gente, de guiar a gente. Né? Nosso Senhor falou para os apóstolos: vocês são a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Né? Como que. Olha o absurdo. Olha o absurdo. É realmente um absurdo isso aí, cara. De verdade mesmo. Assim, chega a ser revoltante isso. A gente começa a analisar, começa a ver assim. E como assim? Né? Como que a igreja mudou tanto assim, o pensamento dela em questão de anos? Questão de anos. Se os inimigos da igreja entraram nela, claro que ela ia parar de. Não só parar de combater os inimigos, como ter o próprio clero ser os inimigos. Sim. Então, maçonaria, liberalismo, aquela galera lá do povo escolhido, comunistas, de todo tipo de coisa agora existe dentro da igreja que não é católica. E existe livremente, cara. A única coisa que não pode existir livremente é a tradição. A Isso única é coisa que é triste. perseguida dentro da igreja é a tradição.
Exatamente. E assim, aquela carta magna, né, vamos dizer, do ecumenismo, né, não só a Unitate Sed Integratio, mas eu vou comentar principalmente aqui a Nostra Aetate, que é como a igreja vê outras religiões que não são cristãs, né, é assim, pra mim aquele documento ali é totalmente satânico, de verdade mesmo. Assim, não tem, sabe, assim, eu não tenho escrúpulo nenhum em falar assim, o Concílio Vaticano II foi influenciado por Satanás. Foi, claramente foi, cara. Porque a gente tá numa guerra espiritual, isso aqui não é brincadeira, entendeu? Cristo, né, falou isso aí. O quê? A fumaça de Satanás entrou na igreja. Exatamente, foi isso aí. Cara, praticamente um conciliábulo, né? Como fala ali, falsos concílios. E é incrível de se ver essa nova mentalidade da igreja relacionada a outras religiões. De falar que a aliança de Deus com os judeus nunca foi revogada. Como assim nunca foi revogada? Sagradas Escrituras, né? A gente vê ali praticamente no Evangelho de São João inteiro ali, na vida pública de Nosso Senhor, de São Mateus, de Nosso Senhor falando sobre a antiga aliança que já acabou, que, né, agora não são mais os circundados, mas sim os circundados de coração, né? Ou seja, a questão do interior, a questão do espírito, de praticar as virtudes, de ter as virtudes teologais, né? E a igreja simplesmente esqueceu disso. A minha mãe, ela ganhou uma Bíblia que é uma mulher que frequenta a paróquia aqui, né? E na Bíblia lá é da CNBB, né? Óbvio, modernista, totalmente modernista. E, cara, é impressionante, porque eu tenho a Bíblia do Padre Mato Soares, aquela da Vulgata Sisto Clementina lá, aquela bem mais tradicional, aquela confiável. E é incrível, assim, porque no início, né, no prefácio da Bíblia e tal, tem documentos de Leão XIII, de São Pio X e do Papa Pio XII, falando um pouco da questão das Sagradas Escrituras, do tripé católico, né, da Sagrada Escritura, magistério e tradição, né, tudo ali conforme a tradição, sempre o que a igreja sempre pensou. E na Bíblia da minha mãe lá, que ela ganhou, tem a Dei Verbum, né, no início dela, né, que é uma espécie de carta magna do concílio, falando sobre as Sagradas Escrituras. E assim, se vê claramente influência protestante naquilo, assim. Se vê claramente numa exaltação exacerbada das Sagradas Escrituras. Se vê aquela coisa de, tipo assim, não, os leigos devem sim ler as Sagradas Escrituras, né? O Papa Pio XII, ele admoesta, ele avisa os fiéis a tomarem cuidado em lerem as Sagradas Escrituras, sempre lerem com o auxílio de algum diretor espiritual e tal. O concílio esqueceu totalmente isso. Falou que, literalmente, tá lá na Der Verbum, falando que o Espírito Santo guia o povo de Deus na leitura das Sagradas Escrituras. Ou seja, eu lendo, tirei minha conclusão totalmente precipitada, totalmente errônea, errada, uma proposição, um exemplo, não consigo pensar em algum aqui agora, mas um exemplo qualquer, né? De tomar uma proposição totalmente errada e condenada pela igreja, lendo as Sagradas Escrituras. Não, mas isso é infalível, porque o Espírito Santo me auxilia ao ler a Bíblia. Né? Basicamente é o que o Conselho está falando. E a doutrina protestante. Exatamente, que ensinou a virar protestante. É o que você falou, o Concílio Vaticano II é uma religião totalmente protestantizada, meio gnóstica, né, que tem essa questão da espiritualidade maçônica, né? Porque você pode ver mesmo, o Papa Francisco, os papas pós-conciliares, assim, falam de um Deus, assim, muito, vamos dizer, universal, sabe? Assim, não, o Criador nosso Criador, sabe? Não falam de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Santíssima Trindade. Não comentam isso, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Outra coisa também se esqueceu, que isso aí pode ficar até para outro episódio, que renderia um bom episódio, esqueceram totalmente da realeza social de Nosso Senhor, né? Que Nosso Senhor tem o direito de reinar sobre todas as nações, católicas ou não, né? O concílio acaba tudo, acabam as missões, porque não há mais necessidade de conversão. Exatamente. É, é justamente porque a maçonaria entendeu que o protestantismo era subversivo, que o protestantismo com o relativismo, com o livre exame, com tudo isso, iria diluir a igreja, e a igreja foi diluída. Né? A O gente tem protestante. hoje, a igreja ela é uma instituição sobrenatural, né? Mas se você olha só para o material da igreja, você vê que não é mais a mesma, não é a mesma igreja mais. O protestantismo é o berço da maçonaria e do liberalismo. Né? Né? Conhecereis a árvore pelos frutos, já disse Nosso Senhor. Né? E do protestantismo só saiu condenação eterna, só saiu heresia, né? Ideologias porcas, imundas, né?
Né? Assim, é triste de ver que o combate da igreja se perdeu, né? Não é mais aquele combate de antigamente. Mas é isso, né, pô? É se apegar à tradição, se apegar a Deus, se apegar ao rosário, se apegar a Nossa Senhora, a São José, eu acho. Nossa, São José, com certeza, terror dos demônios aí vai afastar todos os demônios da igreja. E é esperar e confiar na providência divina, né? Tem o que fazer. Sim, principalmente seguir a verdade na sua vida, assim, mantendo as orações, mantendo os sacramentos, quando possível, mantendo longe do pecado mortal, porque a gente se esforça muito para buscar a verdade, para entender essas coisas. A gente podia ser como 99% dos católicos que estão lá na paróquia, na missa nova. Eu podia estar aqui na minha paróquia ainda, fingindo que ou acreditando que estava tudo certo, que tudo bem, rezando novena para São João Paulo II, rezando o texto da misericórdia lá com os mistérios luminosos, mas eu busquei uma verdade, eu busquei entender melhor a evolução que a igreja passou, mas isso de nada vai adiantar se eu não largar os meus pecados e não exercer as virtudes, porque eu vou para o inferno junto com os modernistas, junto com os Com ateus, certeza. junto com os muçulmanos. Então, assim, a busca pela verdade, ela nunca é um fim em si mesmo. Ela é uma busca pelo nosso fim último. Então, por que eu procuro a religião verdadeira? Eu encontro no catolicismo a religião verdadeira para garantir a salvação. Então, se eu reconheço o catolicismo como religião verdadeira, mas eu não sigo o catolicismo e eu não sigo de fato o que ele prega, não vai adiantar de muita coisa. Então, a gente busca a verdade para poder aderir à verdade. Então, acho que essa mensagem que a gente tem que deixar, principalmente para o pessoal que está estudando, que está conhecendo, é primeiro a oração, primeiro a santidade. E não deixar de conhecer também essas coisas, não deixar de estudar. Porque às vezes os modernistas vêm com esses argumentos, né? Eles acabam dizendo meias verdades para defender o erro, né? Ah, Hum. mas vocês criticam a missa, vocês criticam o concílio, mas como é que tá a sua vida? Olha, meu amigo, se um obeso chegar e disser que fritura engorda, que você comer no McDonald's você vai engordar, não deixa de ser verdade. Então, Ele ele não vai pode deixar de ser ser um gordo. hipócrita, justamente. Então, vamos cuidar de nós, da nossa espiritualidade, dos nossos defeitos, das nossas virtudes, sem deixar de estudar a crise, sem deixar de entender de fato, porque, claro, Deus ele pode ter caridade com os ignorantes, mas se ele revelou uma verdade, é porque o caminho da ignorância não é o mais perfeito. É óbvio. Porque senão podia deixar todo mundo na ignorância e todo mundo ia se salvar pela ignorância. Então a gente tem que buscar a verdade. Pode ser que uma pessoa ignorante da missa nova se salve, pode, mas a gente tem a responsabilidade de conhecer a missa verdadeira, que é a missa que vai realmente nos santificar. E toda essa questão tradicional, né? Porque você rezar mistérios que não são mistérios, você ter devoções que foram condenadas até por um Papa conciliar, porque João 23 condenou a devoção da irmã Faustina. Então, assim, você ter todas essas coisas da igreja conciliar, você ter comunhão na mão, sabe? Por mais que a misericórdia possa alcançar essas pessoas ignorantes que estão na paróquia, a gente deve buscar a verdade, mas não só buscar o conhecimento, mas buscar viver de fato, porque aí, quando a gente conhece e não vive, a gente é pior do que quem está no mundo mesmo. Né? É E o nosso exatamente pecado é isso. pior, porque a gente sabe o que Exato. está fazendo. Uhum. A gente sabe da gravidade né, dos pecados que a gente acaba cometendo, né? Sim, Certíssimo. Exato. Tudo certo então? Encerrou tudo, né? Expôs tudo que queria expor, mano? sim, Tá certo então. Eu espero que tenha ficado claro para as pessoas que assistiram isso. Tanto a questão conciliar, a questão maçônica, né, a questão modernista como um todo. E que o pessoal mesmo se apegue aí
ao terço, ao rosário, a Nossa Senhora, né, aos santos, e claramente, né, a São Pio X aí, que teve um combate praticamente perfeito, né, contra os modernistas, que foi realmente o algoz dos modernistas, né. Então eu espero que o pessoal tenha, tenha aprendido alguma coisa aqui, tenha é, entendido o que a gente quis passar aqui.